Mariana, obrigado por você ter topado vir falar comigo. Não deu certo o nosso Mundo UX aquele dia, mas foi por motivos nobres. A gente acabou de falar disso, eu entendo. Assim espero. Vamos ver. Logo saberemos. É verdade. E se você quer saber e está assistindo, acompanha a Mariana no LinkedIn, em alguma rede social que ela deve postar lá, né? Sobre o que que a gente está Talvez, falando. talvez. Se der Talvez. errado, não. Vai É ficar no verdade. suspense. Vai ficar no suspense. Você vai sofrer com esse tipo de spoiler que a gente não vai dar. Mas nesse sentido, antes da gente começar a falar sobre o tema, e você me falar o que que é design narrativo, até traduzir agora, nem sei se pode. Claro, É, claro. Se apresenta, fala um pouquinho sobre você, o que que você faz, onde você trabalha, a sua formação, só pra gente começar esse nosso bate-papo aqui, por favor. Tá bom, beleza. Então, obrigada, Rodrigo, pelo convite. Obrigada a quem está assistindo. Desculpem pela ausência no Bom Dia UX, mas como o Rodrigo falou, causas maiores, motivos nobres, talvez, não sei. Mas, enfim, vamos acompanhar. Mas sobre mim, então, meu nome é Mariana Brest, como vocês estão vendo aí, meus pronomes são ela, dela, e eu trabalho como designer de narrativas já há 5 anos, mais ou menos 5 anos. Eu trabalho hoje na Rogue Snail, que é uma empresa brasileira, né, que embora tenha sede no Brasil, tem pessoas no mundo inteiro, a gente trabalha em home office, né, de casa. A gente acabou de lançar no Early Access um jogo que chama Relic Hunters Legend, que é muito legal, assim, e é um jogo do qual eu tenho muito orgulho, porque embora eu só tenha feito parte da narrativa, eu acho que ele tem uma narrativa brilhante, assim, é muito bem construído, a articulação entre narrativa e gameplay é muito boa, então a gente vai, né, falar dessas atribuições de design de narrativa, mas já dando uma palhinha. É, A Rogue também tem um jogo que chama Relic Hunters Rebels, que está disponível para mobile, para quem tem Netflix. Então, enfim, é uma empresa brasileira da qual eu me orgulho muito. Antes disso, eu passei pela Afterverse, que faz aquele jogo PKXD, um jogo infantil também, né, que tem uma base de jogadores imensa. E antes disso, eu passei pela Árvore, que é uma empresa de jogos em realidade virtual, né, e na qual eu fiz o roteiro e o design de narrativas do Alinha, que foi uma experiência que teve uma carreira muito bonita, assim, também, né? Claro que a realidade virtual é uma coisa mais nichada, mas o Alinha, ele ganhou um Emmy, ganhou o Festival de Veneza, então também foi um lugar que levou né, a nossa estética para abrir portas, assim, né, pelo mundo. Então, projetos também do qual eu tenho muito orgulho, e também fiz outros jogos na Árvore, que eu não vou detalhar também para não me alongar muito. Mas, então, isso é o que eu faço de dia. De noite eu sou escritora, né? Eu também escrevo livros, essa coisa tão arcaica. E justamente, assim, no meu trabalho eu tento explorar um pouco essa fronteira, né? Do que é um jogo, o que é um livro. Então, eu tenho um livro de poemas que também é um jogo, que chama Labirinto. Tem um romance que chama Brasa, que foi finalista do Prêmio São Paulo. Enfim, estou sempre explorando um pouco e navegando nessas fronteiras, né, de linguagem. Eu sou formada em audiovisual pela ECA e me especializei em roteiro. Nem sei se isso existe ainda, mas na minha época você podia se especializar. Então, a minha especialização foi em roteiro e produção. Tenho um mestrado em relações internacionais voltado para cultura. É, Acho que é isso, tá bom? De apresentação. Sou roquense, sou vegetariana. Que legal. Tem gato, cachorro, pássaro, Aqui, peixe? aqui em casa não, porque a nossa casa. Eu amo gatos, assim, eu sou fanática por gatos, mas eu sou alérgica, então aqui em casa eu não posso ter. Mas na casa da minha mãe, que é no interior, eu tenho e eu sou completamente obcecada por eles. Chuchu e cenoura, um beijo. Você sabe quantos gatos tem aqui na minha casa, né? Comigo? Você não sabe? 7. Ai, meu Deus, ai, Nós que temos delícia. 7 Melhor. gatos. E Ai. daqui a pouco um deles vai aparecer aqui na câmera, porque assim, eu começo a gravar, se bem que agora eles estão ali fora. Mas eu começo a gravar, eles fazem oi. Então é uma galera, 7 gatos e um cachorro. Então, assim, aqui em casa é uma tribo. Não, a gente fala que é uma tribo. Paraíso. É um paraíso. Eu ainda vou vender ronronoterapia. Você pode vir em casa, deitar e os gatos vão vir em volta, assim. O SMR, né? Muito bom. Total. Mas é em São Paulo, isso?
Não, eu moro em Valinhos. Eu Ai, moro no Valinhos, interior. então. Ah, interior é perfeito. Não, 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 São Paulo não rola não. A gente morava em Campinas, aí Campinas durante a pandemia a gente veio para Valinhos, cidade menor ainda. Vai saber se o próximo passo não é uma cidade menor ainda, se não um sítio, porque daí eu vou dobrar o número de gatos. Apoio. Muito bom, cara. Nossa, você faz tanta coisa que falta tempo, não falta? Ah, assim, eu tento me organizar. Claro que tudo isso que eu falei não foi, né, necessariamente concomitante, mas eu tento, né, buscar me organizar para isso. Então, por exemplo, agora eu estou finalizando um romance, que já faz 2 anos que eu estou trabalhando nele, né? Então os prazos também são um pouco mais longos, e estou trabalhando na Rogue. Ao mesmo tempo, a Rogue é um lugar que, né, isso a gente conversa bastante na indústria de jogos, que tem, desculpa pelos termos em inglês, enfim, né, eu posso ir traduzindo, mas tem um que a gente chama de work-life balance, é isso aí. Sim, sim, sim. Né, que é no sentido de você ter um equilíbrio bom entre a sua vida pessoal e o seu trabalho. Então, por exemplo, na Rogue a gente não trabalha de sexta-feira, a gente tem a semana de 4 dias. Tem E vaga? isso é. Acho que não. Acho que por hora não estamos contratando. Mas assim, então para mim isso já é uma grande, Sim. né, já é um grande passo assim, para poder me dedicar aos meus projetos pessoais e também ao meu trabalho, né? Mas acho que para mim isso é um valor assim que eu tenho como uma pedra fundamental, que eu preciso desse tempo para os meus projetos pessoais. Então eu me organizo, às vezes de forma mais ou menos caótica, mas eu sempre busco isso, assim. E acabo sacrificando outras coisas, né? Tipo, vida social, nem sei o que é isso. Então, Tudo bem, entendi. O nome da empresa é Rogue Snail, né? E o nome do jogo é Relic Hunters Legend. É isso? isso, exato, Legal, pô. exato. E aí vem o que, assim, digamos, é a chamada do porquê que eu quis trocar uma ideia com você logo que eu lancei o convite pra gente no LinkedIn, pra gente falar sobre isso, que é o que que é, então, design de narrativas, afinal de contas. Porque, assim, você coloca a palavra design em alguma coisa, você vai fazer, opa, né? Tem designers ali, é UX, é design thinking, né? A gente ganha uma roupagem que, né? Uau! E aí eu queria Verdade. saber, assim, pela sua, né, sua experiência, o que que, afinal de contas, seria, então, design de narrativas? Fica até mais bonito que em inglês, eu achei, hein? Sim, não, sempre é mais bonito do que inglês. Tá, eu posso tentar explicar, assim, é o que eu sempre falo, até quando eu dou aula, a minha visão é muito empírica, é muito da prática, né? Eu não tenho, assim, uma formação acadêmica que justifique, isso é o nerd design. Não, é a minha explicação, assim, né, baseada no meu cotidiano. Mas como eu falei, eu não tenho formação em design, eu tenho formação em dramaturgia, né, em roteiro. Então, às vezes eu me sinto meio impostora de falar que eu sou uma designer, mas eu vou explicar o porquê dessa articulação, né? Porque assim, na verdade, para resumir, o designer de narrativa é a pessoa que vai pensar na experiência emocional da pessoa jogadora através da história, né? Então, assim, que emoções eu quero causar, como é que eu consigo causar essas emoções pela história, né? Então, por exemplo, sei lá, se eu quero um momento de culpa, né? Então eu tenho que fazer uma coisa, tenho que fazer a pessoa jogadora fazer uma ação que seja moralmente condenável, né? Que ela descubra depois, ou que ela já tenha esses elementos de informação antes, não sei, né? Esses são detalhes, mas enfim, essa eu acho que é a explicação mais superficial da coisa, né? E aí, qual que é a diferença? Acho que isso é o fundamental, né? A diferença entre o design de narrativa e o roteiro. Porque eu acho que é por isso que eu não me apresento só como uma roteirista, embora eu também seja, né? Mas também como uma designer de narrativas. Porque o roteiro, quando você está escrevendo o roteiro, você não necessariamente está pensando na forma como a história está sendo entregue. Você está pensando no arco, né? No arco dos personagens, nos diálogos, na coesão, causa e consequência, no que você está plantando, no que você está colhendo. Coisa do roteiro. Às vezes um roteiro em branching, né? Em ramificado,
como às vezes é característico dos jogos, mas ainda assim é um roteiro. E aí, quando você está fazendo esse mesmo trabalho com o olhar de designer de narrativas, ou quando você está conversando com o designer de narrativas, essa pessoa vai pensar, pô, mas aqui nesse momento de culpa, para que a pessoa sinta culpa, ela tem que fazer uma escolha. Então, né, porque é assim que você vai gerar o sentimento de culpa, é através da escolha da pessoa jogadora que vai depois se mostrar uma escolha moralmente questionável. Então, como é que escolhe? Eu preciso de uma interação. Que interação a gente vai colocar aqui que vai fazer você sentir culpa? Roubo? Passar uma informação? Uma violência? Não sei, né? É, então, por exemplo, né, para ilustrar e ficar um pouco mais concreto, tem aquele jogo Paper, Please, que eu acho que nesse sentido da culpa é, ele é muito cirúrgico, né? Que você é um guarda de fronteira e aí você decide quem passa a fronteira e quem não passa, né? E aí se você cometer erros, tipo deixar passar uma pessoa que vai, sei lá, um terrorista, né? Para ser bem superficial de novo, você vai ser punido por isso. Se você é, se você deixar de fora uma pessoa que precisava entrar, né, uma pessoa refugiada, o que for, bom, aí você talvez tenha que lidar com seu sentimento de culpa, né? Então é nesse sentido, assim, provavelmente é uma pessoa que tem um pensamento de design de narrativa que pensou nessa mecânica. Um outro exemplo do que uma pessoa de design de narrativa vai fazer, e aí eu acho que é bem ligado à questão de UX Writing, principalmente, né? É coisa da escrita do texto ali que chega para o usuário, no The Sims. Acho que é um jogo que muita gente conhece, né? O The Sims, ele não é um jogo narrativa, é um jogo no qual você constrói a sua narrativa, né? Ele não vai ali falar, senta que eu vou te contar uma história. Você que vai construir. Mas ele tem um senso de humor, assim, e uma atmosfera que é muito característica dele. E isso eu chamo de narrativa, né? Assim, talvez eu discorde, mas eu chamo isso de narrativa, é o word building dele. Então, um designer de narrativas poderia pensar em como passar isso sem interromper a experiência da pessoa jogadora de construir a sua própria história. E aí, um exemplo que tem no The Sims, que eu acho perfeito, assim, 10 de 10, são aqueles textinhos quando você compra um item, que são sempre muito engraçados, assim. Que, sei lá, tipo, eu não tô com um exemplo aqui à vista, mas depois você dá um Google ali, itens no The Sims que você pode comprar, tá? E são sempre descrições meio fora da caixa, assim, nunca vai ser tipo, sei lá, um guarda-chuva, esse item vai te proteger da chuva. Não, sempre vai ser uma descrição meio engraçadinha. E aí, com isso, você já entende o tom do jogo, né? Embora não seja uma narrativa que te fez assistir a uma cena. Então, eu acho que. Não sei se eu me estendi demais, não sei se ficou claro, mas também Não, se de você quiser jeito perguntar nenhum. alguma Cara, não, eu coisa tô pra. adorando. Nossa, e eu fiquei aqui construindo. E eu achei bem legal a diferença, né? O roteiro, você consegue enxergar a história, mas não necessariamente ela tem as emoções trabalhadas, né? E o design da narrativa vai trazer exatamente uma camada de emoções, não que o roteiro não possa, mas mais acentuadas, mais bem trabalhadas, mais bem direcionadas, né? Seria mais ou menos isso? Eu entendi certo? Sim, eu acho que é mais ou menos isso, assim, no sentido que é isso, o roteiro vai ter emoção, né? Porque, sei Sim. lá, às vezes você vai assistir uma cena ali que vai te fazer chorar, vai te fazer rir, o que for. Mas eu acho que o design de narrativas é justamente transferir isso para uma experiência jogável. Porque aí não é Nossa. necessariamente que você acentua as emoções, acho que não é bem isso, mas você complexifica. Então, enquanto num filme, Ah, né, a emoção tá ali e depois, tudo bem, vai ter a direção de arte, vai ter a direção de fotografia, tudo é tão importante quanto, mas a única forma de você consumir essa história é sentar e dar o play, né? Sendo que no jogo, não. Você pode é. consumir essa história, né? Igual eu falei, com cutscenes, que são as cinemáticas, né? As cenas que te param e te fazem assistir a história de forma passiva. Ou então com as interações, tipo, atirando, você vai ter uma experiência emocional completamente diferente do que fazendo um jogo de fazendinha, plantando. Que história que a gente conta em cada um desses contextos? Será que a gente brinca? Coisa que a gente consegue brincar com isso, sabe? Então, acho que é muito nesse sentido, pensando também em perfil de jogador, né? Acho que isso a Sim. gente entra um pouco na coisa do UX Research ali, né? Que, pô, tem uns tipos de jogos.
sendo assim, né, bem grosseira, mas nos jogos de ação, normalmente as pessoas não gostam de sentar e ler os textos, ou sentar e ver as histórias. Então, como é que a gente consegue transmitir as emoções? Sei lá, vamos supor que é um jogo de ação de terror. Só pela ambiência, só pela construção do cenário, de novo, só pela descrição dos itens, só pelo áudio, né? Como é que a gente orienta a pessoa de áudio? Acho que um outro ponto muito importante, assim, é que uma pessoa designer de narrativas, ela nunca trabalha sozinha, né? É muito raro, assim. Então, beleza, eu implemento ali os diálogos, eu implemento as animações, tal, né? Além de escrever. Mas eu preciso que a pessoa de design de som esteja comigo. Eu preciso que a pessoa de direção de arte esteja comigo. Porque se a gente estiver contando histórias discrepantes, todo o meu trabalho vai por água abaixo, né? Então também tem muito esse trabalho de criar pontes, né, entre as áreas, que eu acho super legal, assim. Caramba, cara, que sensacional isso. Eu não imaginava porque de certa forma parece algo bem complexo, mas também que traz à tona muita questão de você ter um entendimento sobre o comportamento humano também, né, em tudo isso, né, conseguir trabalhar com esses elementos. E você falando, eu fiquei lembrando do último jogo que eu joguei, grande jogo, eu não sou uma pessoa que joga muito, falta de tempo. Eu joguei Diablo, né? E Diablo é um jogo que é um dos únicos que eu paro pra ver as cinematics, para ver a história, porque ele tem esse processo de você entrar, né, e entender o porquê que você tá fazendo isso. E você falando, eu fiquei sentindo e lembrando muito desse trabalho que eu acho que a Blizzard, né, nesse caso, faz muito bem feito em alguns dos jogos dela. E Diablo é um clássico, né, que eles não poderiam deixar de fazer isso, assim. Eu fiquei enxergando, mas existem vários outros, né, também que tem essa sensibilidade, né? Mas eu fiquei com uma dúvida, Mariana. E o seu processo? Como é que é o seu processo de trabalho? Eu acho que você já trouxe alguns elementos que você comenta, por exemplo, sobre essa questão da conexão com outras áreas, né? Mas Uhum. quando a gente fala sobre essa construção, ela segue por alguns passos que são claros de pesquisa, de levantamento. Como é que funciona? E aí traz muito também do seu dia a dia, né? Como é que é o processo de uma pessoa que trabalha com design de narrativas? Tá, eu acho que essa pergunta é um pouco complicada, porque assim, acho que existem o mesmo Desculpa pela número de design. pergunta. Não, não, imagina. Não, assim, eu só me justificando, assim, né? Porque que não é uma resposta tão objetiva. Porque eu acho que existem o mesmo número de processos quanto existem de designers de narrativa, né? Tipo, cada projeto, na verdade, eu nunca trabalhei em dois projetos com o mesmo processo, são sempre processos diferentes. Então, assim, eu vou falar mais ou menos como é o meu cotidiano hoje, depois eu talvez possa dar um exemplo um pouco mais platônico, né, de como essa conjunção entre as áreas funciona. Porque agora eu tô no Relic Hunters, que é um jogo que já tá terminando. Então a gente já lançou o Early Access e a gente tá escrevendo o final dele. A gente tá escrevendo o último ato e algumas side adventures ali, né? Então é um jogo que já tem a direção de arte fechada, já tem o desenho de som, enfim, né? Não o desenho de cada cena, mas já tem o conceito ali pensado, né? Então essas discussões prévias já foram feitas há muito tempo. É, Então, o meu processo hoje ele é bem quadradinho, assim, né? Eu entendo, eu converso com os designers, a gente entende a necessidade, os objetivos de design mesmo, da história que a gente está contando, sejam das sides, seja da história principal, né? Do final da história principal. A gente roteiriza, e aí para roteirizar aquele processo clássico de passar por um pitch, então eu dou a ideia ali para os colegas, vejo se eles aprovam ou não, que alterações eles sugerem, enfim, ouço os feedbacks, faço uma nova versão, depois, uma vez aprovada essa versão, eu abro uma outline, que a gente fala, mas eu chamo de escaleta, que é o nome em português, né, que nada mais é do que você dividir em cenas a sua história, mas ainda sem abrir diálogo, sem detalhar muito descrição. Mesma coisa, feedback, itera, e aí sim eu escrevo o roteiro vai para implementação. Às vezes sou eu que implemento o roteiro, às vezes não. E aí a implementação é super simples, assim, porque a Rogue tem uma ferramenta maravilhosa que é baseada no Fungus,
que era um plugin ali da Unity. Então acaba sendo uma implementação bem simplificada, até porque é isso, né? O jogo já está rolando há muito tempo. A gente coloca ali, faz as mise-en-scènes ali, né? Cria cenas, põe os diálogos, as animações. E, e aí depois vai para... A gente elenca as necessidades de arte, né? Enfim, de assets que a gente precisa. Sejam novos personagens, sejam novos objetos, sejam novos cenários. E vai pro design de som, né? Para a gente criar ambiência e implementar os diálogos falados, né? Não só os diálogos escritos na legenda. É um processo uma pipe, né? Que já está bem azeitadinha. Mas, quando eu já trabalhei muito, 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 muito com o processo de criação de projeto mesmo, né? Quando você tem só um pitch ou quando você tem só uma ideia. E aí é muito mais caótico, e aí eu acho que a gente tem que estar muito mais junto mesmo, assim, na equipe, né? Então, nesse funcionamento da Rogue, a gente ainda consegue trabalhar em salas diferentes. Eu acho que quando a gente está num... Salas, tudo bem, né? Hipotéticas, porque a gente está no home office, mas quando eu lembro de todos os processos de criação de projeto que eu participei, principalmente na Árvore, a gente estava sempre juntos o tempo inteiro, né? Porque você parte do nada, do escuro, assim. Então, se você não garantir essa coesão da equipe, né, no final do processo vai estar cada um vendo uma coisa. É o ideal. Então, eu acho que... Estou tentando lembrar aqui, porque faz tempo. Então, acho que aí, de fato, o processo da pesquisa, né, ele é fundamental, assim. Nos projetos que eu participei, como eu tentava trazer, né? Eu tentava identificar brechas, então, assim, brecha de mercado, ou brecha de... Eu vou chamar de brecha de mercado, mas também pode ser assim, por exemplo, quando eu trabalhava com realidade virtual, eu não encontrava... Eu queria mostrar a realidade virtual para minha mãe, uma mulher agora de 59 anos, mas eu não achava nada que ela podia se interessar. Porque ainda estava muito naquele universo da ficção científica, ou do jogo de tiro, ou do jogo de movimentação de corpo muito intensa. E eu bem gosto de fazendinha, sabe? E aí eu pensei, pô, tá aí, não sei se é uma brecha de mercado, mas né, era uma lacuna, assim. Que também ia muito com os meus afetos, porque eu queria, né? Eu queria trazer um jogo que pudesse se comunicar com mulheres mais velhas, né? Eu parti um pouco disso, parte mercado, parte inspiração, trazia referência para a equipe, referências muito mais assim de o que será esse jogo, né? Como é que eu mostro esse jogo para as pessoas? Então, por exemplo, eu quero aqui que seja um, sabe, vou chutar qualquer coisa aqui, tá? Mas tem que ser um Lily's Garden, porque tem que ser uma personagem que vai para uma cidade do interior, mas ao mesmo tempo eu quero que seja um Stardew Valley, porque eu quero mecânicas que não sejam só lineares, né, de história, e ao mesmo tempo eu quero que sejam unicórnios, sei lá, X. Inventei na hora esse jogo, tá, gente? Não é? Se alguém quiser fazer, por favor, Tá aí, ó. Aproveita. me contratem. É, é isso, eu vinha com uma coisa bem com high concept, né, que a gente fala, assim, com a ideia do jogo e com algumas referências bem gerais para a gente saber que a gente está olhando para o mesmo lugar. E aí a isso se unia, né, a pessoa de game design, que ia pensar um pouco mais das interações. Então, se a gente quer passar uma experiência emocional que seja relaxante, né? Que minha mãe vai jogar ali que o público-alvo, mulher de 59 anos, vai jogar no sábado à tarde para relaxar. Então, que tipo de interação a gente vai colocar? A gente quer uma história linear? Quem é essa personagem? Que tipo de histórias as pessoas consomem, né? E é isso, daí a gente ia caminhando juntos, né? Tipo, qual é, que é a direção de arte ideal para esse público? Enfim, ia caminhando juntos, fazia um pitch deck, justamente né, desenvolvendo um pouco cada aspecto do jogo. Às vezes, a gente já ia para um GDD. Um GDD é um Game Design Document. Tem vários exemplos na internet, se vocês quiserem procurar, mas assim, nada mais é do que
é uma bíblia do jogo, né? No audiovisual a gente fala muito em bíblia. Então, o que vai ser esse jogo? É um documento para o qual você vai olhar e vai entender o que que é esse jogo. E aí, o próximo passo, normalmente, é fazer um vertical slice, né? Então, assim, é, uma amostra, uma pequena amostra do que é a mecânica principal do jogo e, se possível, explorando a sua principal qualidade, né? Então, você faz uma amostra que normalmente você possa resolver ali em uma semana, 2 semanas, com uma equipe pequena. É, e eu acho que até essa etapa é muito bom você estar com uma equipe pequena, para estar justamente junto, né, o tempo inteiro, conversando, de novo garantindo que está todo mundo olhando para a mesma direção. E aí, a partir do momento que você, né, consegue o financiamento, porque justamente essa demo ou esse vertical slice vai ter pedido quando você for buscar financiamento. A partir do momento que você consegue esse financiamento, você cresce a equipe, né, seu conceito já está mais sólido, e aí ele possivelmente não vai se perder. Às vezes se perde, mas possivelmente ele não vai se perder ali, né, entre essa equipe de 15, 20 pessoas. Que É legal, por cara. aí. Nossa, Deu para não, entender? pô, pra caramba, eu achei interessante porque realmente né, não tem como existir um padrão, né? Cada projeto, vamos chamar assim, cada projeto tem uma dinâmica, né? Dinâmica, Uhum. formato. É claro que se a gente pega uma empresa que é pequena, ela também vai ter uma forma completamente diferente de uma empresa que é monstra e tem centenas de pessoas envolvidas no jogo, tudo isso, né? Isso é muito legal de saber mas que existem sim passos que são bem claros que precisam ser corridos por alguém num perfil como esse, né? E aí, Uhum. pra gente terminar, porque se deixar um papo que vai longe, porque tem muita coisa, é muito novo pra mim, então eu gostaria até de conhecer, acho que quem tá assistindo também, mas não vai ter como. Vocês vão ter que pedir pra Mariana voltar. Você que tá assistindo vai ter que pedir pra Mariana voltar, Olha só. comentando no vídeo. Ó, eu vou gatilho. Ó, É um cliffhanger aí. E aí, assim, você poderia trazer dicas para pessoas que gostariam de entrar, atuar como designers de narrativas, Uhum. narrative design. O que que eles poderiam procurar para se desenvolver, para estudar, para se aproximar de um caminho dentro dessa área que você atua hoje? O que que você traria para pessoas que têm esse interesse, por favor? Essa é a pergunta que mais me fazem e é Olha, que eu acho também é mais difícil, né? delicada, assim, né? É. É delicada, porque ao mesmo tempo eu não tive um caminho linear, assim, né? Eu não estudei game design, como a maioria dos meus colegas, né? Eu estudei audiovisual. E, enfim, né? Eu caí um pouco de paraquedas nesse mundo, embora eu, desde que eu estava na faculdade, eu já estudava narrativas não lineares e tal, né? Mas, enfim, não deixei de cair um pouco de paraquedas. Então, eu acho, eu fico sempre com um pouco de dedos quando eu vou responder essa pergunta, mas até porque não existe um caminho, né? Mas eu acho que uma dica que eu daria, assim, que eu acho que muita gente às vezes deixa passar quando eu vejo o portfólio, quando eu analiso candidaturas, é prestar atenção para a dramaturgia. Então, se alguém, né, te pede um teste, ou se você vai fazer um jogo que você, né, com o objetivo de ser ali o seu portfólio para se candidatar para ser narrative designer, de tentar justamente fazer com que a dramaturgia do seu jogo esteja sólida, assim, né? Que seu personagem tenha um objetivo, que a sua história tenha começo, meio e fim, que tenha um conflito claro, que você, né, tenha um tema claro para sua história, que a pessoa que está jogando entende qual é a sua mensagem. Porque isso às vezes eu acho, tenho a impressão que acaba se perdendo, né, no meio de efeitos e uma mecânica muito legal e o que tudo bem, assim, né? Tipo, Beat Saber é um dos meus jogos favoritos, não tem história nenhuma. Mas se você está se candidatando, né, para uma vaga de narrative designer, se você aspira a essa carreira, eu acho legal prestar atenção, assim, nesse aspecto do seu jogo. E aí tem livros, né, de introdução, assim, que você pode ler, que é o Story, do McKee, que está traduzido em português, por exemplo. Um outro título que eu gosto muito, ele infelizmente não é traduzido, mas ele chama Videogame Storytelling. É, é do Ivan Solnick. É isso. Porque eu acho que ele é super. Depois eu posso te mandar se você quiser colocar na descrição. Porque eu acho que é super didático, assim, né? Super simples, ele deixa as ideias bem claras. Então é isso, acho que eu diria prestar atenção à dramaturgia. Quanto a caminho, assim, acho que
curso fazer, né? Eu acho que hoje em dia tem os cursos de game design que são interessantes. Tem o curso de audiovisual, que te oferece essa base mais de roteiro, né? Essa base sólida. Tem muitas formações também que você pode ir fazendo por conta, né? Tipo, assistir os vídeos da GDC ali, né? Que é a Game Design Conference, que falam mais sobre narrativa, né? Tem esses, enfim, tem também essa janela, os livros que eu citei. Mas eu acho que uma coisa, assim, que também é importante falar, porque, né, nem tudo são flores, é que é uma carreira, assim, a gente não tem muitos profissionais de narrative design no mundo, e no Brasil muito menos. E a indústria de jogos é uma indústria que está se encolhendo. Então, de novo, eu falo isso com muito cuidado, porque meu objetivo não é desmotivar ninguém, né? Eu acho que se a pessoa tem essa veia de escrever histórias e tem essa veia de amar jogos, vá, porque é um trabalho muito gostoso, assim, é um trabalho muito recompensador. Principalmente quando você vê as pessoas jogando o seu jogo, assim, é muito, muito legal mesmo. Mas eu acho que é uma decisão a ser tomada com precauções e com cuidado, como é qualquer carreira, né? Porque às vezes a gente olha o games como esse Eldorado. E não é bem assim, né? A gente também tem que manter o pé no chão. Não, eu acho que o que você traz é muito importante, né? A pessoa vem com, né, moral, e o ponto que você trouxe em relação a mundo de games. Calma, né? São empresas com estruturas, é o que você falou, não é também assim, as grandes são grandes, né? Mas não são elas que estão no mercado realmente com no dia a dia ali, e elas são extremamente difíceis, inclusive, né, para você conseguir oportunidades, e talvez nem funcione como o ideal para você ter tanta oportunidade que eu imagino que você tenha numa empresa menor. Mas as empresas menores, elas é, é difícil o mercado, né, de uma forma assim, não são triple A, como chamam, né? Sim, É outra aqui no coisa. Brasil não tem AAA, né? Assim, a gente tem Exato. empresas que prestam serviços para AAAs, mas não temos AAAs. É É, independente, né? A gente fala que é o mercado indie. exatamente, mercado É, indie. É. é, é isso. Mas, não sei, me faz uma outra pergunta, porque terminou numa nota muito ruim. Ah, não, Melancólica. mas foi sensacional. E, inclusive, não, eu não acho ruim. Mas eu posso fazer outra pergunta. Mas eu não achei ruim, porque a gente sempre tenta, no canal como um todo, mano, assim, vamos tirar o mundo do arco-íris colorido, dos pôneis e unicórnios. Não, a realidade é essa. É super legal, né? É super desafiador. Acho que todos que, porra, eu gostaria de explorar isso. Explore, mas saiba que, como UX também, UX design, que é o meu foco, cara, não é mil maravilhas. No dia a dia você vai ficar fazendo botãozinho e ainda corre risco de sofrer um layoff. É o universo, é o mundo corporativo, né? Indústria de game, o nome já diz muito, né? É isso, é isso, é Mas isso. não foi ruim. Então eu vou fazer uma outra pergunta, né? Terminar numa nota mais positiva, assim, né? Senão ninguém vai, Ah, vai pedir pra voltar, vai ser o contrário. não, não, vamos pedir Deprê. sim, vamos pedir sim. Inclusive, se você quer que a Mariana volte, me fale até sobre qual tema a gente poderia explorar mais aqui. Ah, eu quero saber mais sobre a formação, quero saber mais sobre o processo, quero saber mais sobre o dia a dia, né? A gente pode fazer isso. Essa pergunta, a gente pode escolher se a gente edita ou não o vídeo agora. Sobre o que foi o seu projeto de mestrado? Ah! Essa eu Não, não não, a gente pode esperava. falar sobre isso. Essa eu não esperava lá, viu? Não, adorei, obrigada, porque é um assunto sobre o qual eu poderia falar por horas, mas eu Ah vou lá. resumir. Não é necessariamente uma nota mais esperançosa, mas tem um aspecto que eu venho estudando há 6 anos agora, que é justamente a questão da crise climática, né, e da ecologia. É por isso que eu sou vegetariana, tentando migrar para o veganismo já há um tempo, mas Entendo. com certas dificuldades, porque a gente nem sempre é perfeito. Mas eu comecei a adentrar esse movimento quando eu fazia meu mestrado na França, e a gente se juntou um pouco ali a galera do zero lixo, né, que na França é zero déchet, não sei como se traduziu. Mas a partir disso, eu comecei a me interessar, né, pela causa ecológica, meu companheiro também, a gente mergulhou a fundo nessas pesquisas, e sempre me interessou muito pensar na articulação da crise climática com a estrutura narrativa. Porque
A crise climática é o meu interesse. É realmente uma questão que eu acho que todo mundo deveria estar se debruçando sobre ela agora, coletivamente. E estrutura narrativa é o que eu sei fazer. É o meu campo de conhecimento. Então, uma pergunta que eu me faço, e é a pergunta que eu estou fazendo no projeto de mestrado, mas eu não me importo de falar, porque mesmo que eu não passe, é o meu projeto de vida também, é me perguntar como a estrutura narrativa, enfim, como as histórias, como a forma das histórias que a gente conta influencia na maneira como a gente vê a crise climática. E vice-versa, como a crise climática vai influenciar na maneira como a gente conta histórias. Então, de maneira geral, é isso. Assim. Eu tenho alguns exemplos que eu acho muito interessantes, mas eu acho que a gente deveria estar se provocando um pouco sobre as histórias que a gente está contando e como a gente não está achatando imaginários, sabe? Porque sempre que a gente pensa no futuro e na crise climática, nosso imaginário vai ali para a distopia do Mad Max, né? E eu não quero isso, eu não quero viver numa distopia, sabe? Eu gosto demais da minha vida para estar numa distopia. Mas a gente está indo para um cenário de crise climática. Então, como é que a gente conta histórias que alimentem imaginários de alternativas, né? Que não sejam necessariamente esse mundo que a gente está, que é acelerado, consumista e tal, mas que também não seja distopia. Então, esse é o meu ensaio da vida, eu imagino, né? Nossa, cara, que sensacional. Eu acho que foi uma das melhores perguntas. E, na real, uma das melhores respostas. Porque a pergunta foi normal, mas Deixa eu ver. respostas. Cara, adorei. Que sensacional. Nossa. Porque agora eu fiquei aqui, taca, 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 processando sobre isso, Esse sobre é o essa intuito. questão. Nossa, sim, ela mexe mesmo. E eu acho que mexe comigo no sentido até porque a minha esposa, ela já é, né, professora de yoga e tudo mais, então ela já tem essa formação do vegetarianismo. E eu, por uma questão natural, de saúde na real, eu estou me tornando também. Mas também Uhum. tem um lado do ativismo também, da questão da causa animal, da questão climática, que é uma coisa que vem borbulhando e mexendo na gente, né? Então Não. você trouxe isso assim, eu falei, caramba, que sensacional. Ó, fico feliz, mais um convertido aí. Com certeza, com certeza. Não, eu já cortei laticínios por uma questão crônica de saúde e carne também, a gente já cortou já. Então, o vegano é o que você. Vegano é um nível que eu ainda não alcancei. Mas quem sabe? Quem sabe? E o Mas processo é importante. o processo é importante. Mas o seu projeto eu achei sensacional. Sensacional. Eu não quero viver numa distopia, né? E como a gente pode construir uma Isso. narrativa. Cara, nossa. Ó, melhor forma Você gostou de encerrar assim? Melhor, não foi? Gostei, gostei. Agora eu tô satisfeita. Agora podemos encerrar. Ótimo. Mariana, cara, foi muito legal esse nosso papo. É como eu falei, eu tinha prometido que ia ser só 30 minutos, a gente quase falou uma hora, eu e você aqui. Ah, foi É, excelente. E eu adorei te conhecer, adorei ter, pelo menos, assim, eu consegui. Não deu lá no Bom UX, mas eu consegui trocar uma ideia com você e pra mim, assim, foi um super aprendizado. Eu espero que quem esteja assistindo a gente também aprenda e se conecte com você. Se alguém quisesse se conectar, pra até trocar mais ideia, existe a possibilidade por onde E, claro, o meu LinkedIn é o meu nome, Mariana Brecht, vai e estar na descrição. Meu Instagram também. Pode entrar em contato por lá. Eu não sou muito eficaz nas redes sociais, assim, principalmente no LinkedIn, mas um dia eu respondo. Perfeito. Era isso. Então eu agradeço. E aí, Obrigada. até o próximo, né? Então, tá aí. A galera vai ter que escolher, falar pra você voltar. Sim, por favor. E bom verão para todo mundo. Obrigada por Uhul! terem assistido. Valeu, gente. Obrigadão.